Depois de termos aprendido aqui diante da palavra de Deus que Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer entrar e habitar no nosso coração, que Ele muda o coração através da palavra e do arrependimento, chegou a vez de aprendermos que Deus quer fazer uma mudança radical e total no nosso coração. Vamos ver como Deus pode fazer isto? Só Ele pode fazer. Vamos para o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo escrevia essa carta a um grupo de crentes que estava na cidade de Corinto. Portanto, ele dizia, se alguém está em Cristo, e aqui, segundo os originais, não quer dizer que Paulo estava colocando uma possibilidade ou uma dúvida, mas o que ele queria dizer era, já que, ou desde que alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo, acredite, tudo se fez novo. Por isso, Deus quer habitar no coração para poder fazer esta mudança radical das raízes e total de tudo. Ainda o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23, como esta mudança radical e total é possível. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerado, ou gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Pedro não está falando de um nascimento da carne. Ele está dizendo, essa mudança ela é feita tendo-nos nascido de novo. Lembra da conversa que Jesus teve com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João? Nicodemos reconhece Jesus como sendo um grande profeta, ou seja, um grande mestre, e ele disse, sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus olhou firmemente para Nicodemos e disse, mas se tu não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus, aliás, Nicodemos, um homem já idoso, disse, mas Senhor, como pode um homem nascer de novo? Ele pode voltar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Que loucura! Jesus estava diante de um mestre em Israel. E Jesus responde dizendo, Nicodemos, aquele que não nascer da água, quer dizer, da palavra e do Espírito Santo, este não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, necessário, indispensável é nascer de novo. Jesus foi muito claro quando ele falava a Nicodemos. Pedro aqui completa dizendo, tendo renascido ou nascido de novo, não de semente corruptível, não do pai e da mãe, materialmente falando, mas da palavra de Deus viva, a qual permanece para sempre. Mais uma vez, Deus trabalha através da sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Uma vez a palavra de Deus pronunciada, ela não voltará para Deus vazia. Ela vai cumprir aquilo para o qual fora designado, de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 11 da sua profecia. Ele disse em Mateus capítulo 24,
Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ela vive e permanece para sempre. A minha palavra não é viva, não permanece, não é para sempre, mas a palavra de Deus é. Por isso, tanta ousadia que nós usamos para pregar esta palavra, porque é a palavra de Deus. Não confundas. Você não pode nascer pelo batismo, você não pode nascer pelas boas obras, você não pode nascer pelos dogmas da religião ou da igreja, você não pode nascer pela mente de um líder religioso, você nasce espiritualmente da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a semente. A palavra de Deus é ao mesmo tempo a água que favorece a germinação da semente, e o Espírito Santo é o preservador baseado na palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Espero ter sido bastante claro para você, que quem sabe tem confiado até hoje que a salvação, ela vem, o novo nascimento vem através do batismo infantil, do batismo de adulto. Nenhuma das melhores igrejas cristãs ou evangélicas, como é chamada no mundo, não. Não, o novo nascimento vem através da palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Jesus foi muito claro quando ele disse, falando antes de ir para João, aliás, João capítulo 1, quero ler esse texto que é muito importante para completar isso que nós estamos falando. Jesus, mais uma vez, falando aos seus discípulos, em João capítulo 1, versículo 11 e 12, escute o que ele disse. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está falando dos judeus. Aquele povo que tinha a promessa de Deus, que tinha a aliança de Deus, para quem foi escrita a lei, a palavra de Deus, o culto, mas eles não receberam a palavra de Deus e nem tampouco Jesus, que é claro, Jesus é a palavra. Olha o que ele diz no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe Deus o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquilo que não era, se tornou filho de Deus através da palavra de Deus. Mais uma vez, Deus quer fazer a mudança total e radical no coração, mas através da palavra. Vejamos o verso 13, é muito interessante isso aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fica muito claro que o homem natural não pode entrar no reino de Deus. O homem natural, ele já não pode compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso Jesus foi muito contundente com Nicodemos: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, a palavra é muito clara quando se trata de mudança feita por Deus no coração, através da palavra. Esta mudança total e radical só pode ser feita e efetuada por Deus na pessoa de Jesus por meio da sua palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos daquela cidade, daquela igreja. Veja o que ele disse no capítulo 4, versículos 3, 4 e 5 da sua primeira epístola. Verso 3, ele diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A vontade de Deus é a nossa santificação. Para isso, Deus trabalha através da palavra para remover, para santificar, para justificar, em nome dele mesmo e do seu Pai, através do seu sangue, por meio da sua palavra. Versículo 4, ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra.
Por isso que o texto de Hebreus, aliás, de Provérbios, ainda tem muito sentido. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O verso 5 ele diz: não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui ele fala aos salvos. Deus quer purificar o coração, mas ele quer santificar também o corpo, porque o corpo está o coração e Deus quer habitar nesse corpo como algo comprado por ele através de um preço altíssimo. O capítulo 5 da primeira carta também de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 22, 23 e 24, ele diz o seguinte, verso 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Não é só do mal. De tudo aquilo que parece ser mal, deve abster-se, deve fugir. Verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouço a palavra, eu creio na palavra, a palavra adentra o meu coração, Deus, através da palavra na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, faz a mudança, e eu proponho, como Daniel, no meu coração, não me contaminar, me abster daquelas coisas que contaminam, afastando totalmente até daquelas que parecem ser maldosas e más. E agora a Bíblia diz que eu me preservo nessa condição irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz isso na nossa vida? O verso 24 diz, fiel é o que o chamou, o qual também o fará. Fica evidenciado que toda obra é de Deus, por meio da sua palavra, do Espírito Santo e do sacrifício perfeito e vicário e completo do Senhor Jesus Cristo. Espero, meu querido, que você esteja entendendo que tudo neste mundo é tão passageiro, é tão insuficiente, é tão incapaz de salvar, de santificar, de justificar e de fazer qualquer morada, ou seja, mudança em nossa vida. Mas Deus, através da palavra, do arrependimento, Ele pode fazer isto, inclusive Ele pode fazer isto agora. Se você permitir, Ele pode mudar o seu coração, Ele pode fazer essa mudança radical e total, definitiva no seu coração e da sua família. Foi assim que Ele fez lá no capítulo 16 de Atos, na família do carcereiro, também na família de Lídia, transformando a vida. Foi assim que Ele fez com a minha família, é assim que Ele pode fazer com a sua família, agora, neste momento. Deus te abençoe. Vamos terminar orando. Pai, obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelo grande privilégio que nós temos de estar diante dela. Obrigado pelo Espírito Santo que fala ao nosso coração enquanto falamos ao ouvido. Obrigado por Jesus, Deus, através do seu sangue remidor, que faz a transformação radical e total no nosso coração. Abrimos o nosso coração e pedimos, Senhor, entra, mora, santifica, justifica, purifica pelo teu sangue. Esta é nossa oração no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.